O programa Vida e Você hoje está girando em torno do tema empreendedorismo feminino. O que é isso, afinal? O que se entende por empreendedorismo e empreendedorismo feminino? É mês de março, nós estamos fazendo todos os programas em homenagem às mulheres e hoje nós vamos falar sobre isso. Você sabia que nos idos dos anos 1960, na década de 60, ainda era assim, as mulheres só poderiam trabalhar fora dos seus lares se o marido permitisse. Isso era na década de 60. Aí você vira para mim e fala assim, que década de 60 que nada, bispo, até hoje é assim, meu marido não me deixa trabalhar fora de casa. Ainda acontece, a gente sabe disso, mas eu penso que essa deve ser alguma coisa particular do casal, entendeu? As famílias se entendem. E isso deve acontecer de comum acordo. O certo é que grande parte, eu digo talvez a maioria dos casamentos hoje, a mulher precisa trabalhar fora de casa para ajudar no sustento. É raro hoje ter uma família em que a mulher não precise trabalhar fora para trazer o sustento, para ajudar no sustento. Existe grande parte das famílias brasileiras em que a mulher é o principal provedor dentro da casa. E existem também daquelas famílias e daquelas mulheres que, na realidade, não precisam trabalhar fora, mas elas dizem o seguinte, bispa, se eu não sair para trabalhar, eu vou pirar. A minha cabeça não fica boa. Eu acho que isso tem a ver com a pouca valorização que se dá para o trabalho dentro da família. Porque o trabalho dentro da família é muito maior, às vezes, do que o trabalho fora. Mas existe uma pouca valorização. O nosso assunto hoje não é esse. Não estou falando aqui sobre a questão mulher trabalhar fora ou não. Eu estou falando sobre empreendedorismo feminino. E o que é empreendedorismo feminino? Refere-se aos negócios idealizados e comandados por mulheres. O que vai desde vender produtos ou serviços por conta própria, montar uma loja, criar uma startup, por exemplo, e não se relaciona ao tamanho do empreendimento. Se você vende bombom, você faz bombons, você é uma empreendedora. Se você idealizou um serviço online, uma loja online, você é uma empreendedora. Se você tem uma loja, são serviços idealizados e levados por mulheres, empreendedorismo feminino e como as mulheres são guerreiras para trabalhar. Já vai aqui a minha homenagem a todas as guerreiras que trabalham. O trabalho dignifica. O trabalho e mesmo aquela, olha, eu falei um pouquinho antes de falar aqui sobre empreendedorismo, eu falei um pouquinho sobre a questão de trabalhar fora ou trabalhar dentro de casa. Valorize o seu trabalho se você trabalha dentro de casa. Ser mãe, ser dona de casa, ser chefe de família, vamos dizer assim, é uma tremenda missão de Deus. Uma tremenda missão de Deus. Valorize
o seu trabalho, minha querida? Vamos ver o que a nossa produção preparou para a gente com esta matéria, empreendedorismo feminino. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. A mulher virtuosa descrita no capítulo 31 do livro de Provérbios geralmente é relacionada à dona de casa ideal, à esposa amorosa, à mãe dedicada. Mas com base nestes versículos citados, podemos observar que desde os tempos bíblicos, as mulheres também são conhecidas por suas noções de empreendedorismo. Hoje nós vivemos um momento ímpar para as mulheres. Com certeza o mercado está com outro olhar e, ao mesmo tempo, várias políticas de inclusão da diversidade, de respeito, de acolhimento, vem trazido a ideia de que mulheres, não só no ambiente de trabalho, mas em cargos de poder e com as mesmas garantias de salários, de status na companhia, é uma coisa extremamente importante. Apesar de o empreendedorismo feminino ser uma realidade em nosso país, são muitos os desafios para as mulheres que decidem abrir o próprio negócio. O maior deles, sem dúvidas, é o preconceito. Há 10 anos, a Monique trabalha no ramo de pneus, segmento que por muito tempo era relacionado majoritariamente com o sexo masculino. Sem duvidar do amor pela profissão e de sua capacidade profissional, a empresária não pensou duas vezes e investiu tudo o que tinha na compra de sua primeira loja há 5 anos. Hoje, Monique tem 5 funcionários e é respeitada por sua equipe. Mas as coisas nem sempre foram assim. Essa cultura do preconceito é uma cultura do nosso país, na verdade, né? Quando se fala em oficina mecânica, auto center, pneus, rodas, serviço, realmente as pessoas já levam para o lado de que é algo masculino, né? E não só a minha, hoje em Goiânia tem outra oficina que chama inclusive Oficina da Mulher, né? Então não existe isso de que determinada função seja ligada ao homem. Quando eu comprei essa loja em 2019, foi onde eu vivi o meu primeiro preconceito nessa parte do empreendedorismo. Tinha um funcionário que tinha 9 anos de casa, quando eu comprei a loja, e assim que a gente foi fazer aquele momento da transição, quem estava me vendendo a loja falou: olha, você devia ficar com esse funcionário, que esse funcionário é muito bom de serviço. Faz aí o possível para você segurar. E aí eu fui para um diálogo com ele, avisando que naquele momento eu tinha negociado a loja, que o meu projeto seria algo diferente, inovador e diferente do que a gente estava vivendo naquele ano de 2019. E a resposta que eu tive dele é que ele não ia ficar porque ele tinha dificuldade em lidar com regras, receber regras, né? Receber às vezes um comando, ordens de mulher. Então, que até na casa dele, o salário da mulher era ele quem dominava. Então, a partir dali, eu vi que realmente não teria nenhuma próxima conversa. Empresária do ramo de publicidade há mais de 10 anos, a Aline sentiu na pele o preconceito por meio de um comentário maldoso feito por um potencial cliente ao sócio e também marido da publicitária. É um grande desafio, porque até hoje, até porque eu tenho um sócio homem, a gente escuta muito falar assim, porque a Aline trabalha com o Paulo, a Aline ajuda o Paulo. Não, peraí, eu não ajudo ninguém, esse é o meu negócio, nós temos funções hoje muito divididas. Ele fala, sem você eu não sou nada, eu sem ele também não, mas assim, existe um preconceito, né, que sempre é o homem. E não é o homem. Hoje, inclusive, o Paulo é o CEO e eu sou a CEO. Hoje eu sou a diretora de operações. Então, hoje, eu que sou a responsável ali pela gestão das 40 pessoas, né? Então, assim, é um desafio, porque existe ainda um preconceito. A gente tem que se provar sim, né? Assim, até inclusive o Paulo, quando ele vai me apresentar com as pessoas, ele nunca fala que a gente é casado. As pessoas só descobrem
depois. Porque um dia ele foi falar assim, é minha esposa que trabalha comigo, e a pessoa falou assim, a gente tem que arrumar uma ocupação para mulher mesmo e tal, e isso deixou ele muito magoado. Mas o preconceito não é o único desafio enfrentado pelas mulheres que decidem empreender no Brasil. Elas precisam lidar ainda com a insegurança, com a desigualdade salarial, com as altas taxas de juros e com as poucas oportunidades de crédito. A mulher empreendedora precisa provar o tempo todo para ela e para o mundo de que é capaz de seguir um sonho e obter sucesso em seus projetos. Eu trabalho no mercado de publicidade e propaganda há 13 anos e há um ano atrás, um ano e pouco, eu me dediquei a atender vários veículos de comunicação e não um só. E eu abri a minha empresa e hoje eu tenho uma empresa que representa alguns deles em Goiás. E para mim um dos maiores desafios quando eu resolvi empreender e não trabalhar para uma empresa só foi acreditar em mim mesma e pensar, eu não tenho mais um respaldo de ninguém, agora eu e eu. Então precisei fazer a coisa acontecer e ela aconteceu. Hoje eu posso dizer que deu tudo certo e eu posso dizer que o empreendedorismo realmente dá certo. Hoje, para a mulher, ela tem dificuldade, inclusive, quando ela é a empreendedora, ela tem a dificuldade, inclusive, de conseguir o crédito no banco. Para ela, as taxas de juros são mais altas. Então, a impressão que se dá é de que realmente as políticas, elas não acreditam que nós pudéssemos desenvolver algo que fosse dar certo e que os bancos fossem receber. Então, nesse sentido, da parte financeira, eu tive essa dificuldade de encontrar até crédito para que eu pudesse investir mais na minha empresa, gerar mais emprego, né, poder contratar, investir na parte de mercadoria, porque existe essa burocracia. Os desafios do empreendedorismo feminino são inúmeros, assim, né? Começa pelo fato de que a mulher no mercado de trabalho, ela sempre sofre com a desigualdade de gênero, né? Então, não importa se é no mercado de trabalho, como funcionária, ou entrando como empreendedora, sendo dona do seu próprio negócio. Primeiro, ela tem questões assim, culturais, né? Então, a própria mulher tem dificuldade de se assumir dona do negócio, empreendedora, assim, sabe? Então, ela precisa se empoderar disso, assim, ser líder, ser, né, gestora de pessoas e tal, e tem essa dificuldade por questões culturais mesmo. E aí, quando você entra no mercado de empreendedorismo, é um mercado essencialmente masculino, com uma liderança masculina. Então, eu sempre falo assim, faz uma pesquisa no Google. Hoje isso mudou um pouco, eu pesquiso essa área há mais de 10 anos, mas você faz uma pesquisa no Google e fala sobre liderança, empreendedorismo, aparecem muito mais homens, a não ser que você especifique como empreendedorismo feminino. A força do empreendedorismo feminino é inegável para o crescimento econômico do país e se destaca a cada dia. Hoje, 45% dos empreendedores de todo o país são mulheres, o que significa 19 milhões liderando negócios. Em Goiás, são aproximadamente 3 milhões e 700 mil empreendedores, representando cerca de 35% de todas as pessoas que empreendem no estado. A Rafaela Castro é uma dessas mulheres que empreendem em Goiás. Ela é sócia proprietária de um escritório compartilhado na capital goiana há cerca de 10 anos. O empreendedorismo sempre esteve presente na vida dela, mas chegou para valer após uma carreira de mais de 15 anos como educadora física. Eu sempre tive essa vontade latente de empreender, mas eu não entendia de negócios. Foi quando a Vila Office apareceu na minha vida. Eu comecei aqui como secretária. E aí, 1 ano e meio trabalhando na empresa, eu assumi a sociedade e a administração, né? Essa vontade de empreender sempre foi muito grande dentro de mim, dentro das empresas que eu trabalhava, mesmo dando uma aula, eu sempre fui muito intraempreendedora. E eu gosto muito de falar sobre o empreendedorismo feminino por propósito. Hoje em dia, a maioria das mulheres empreendem por necessidade, por alguma situação, vulnerabilidade, de risco financeiro. E eu acredito que tem várias mulheres que têm essa vontade de empreender, mas ainda não descobriram dentro de si como que fazem isso, né? O empreendedorismo feminino em Goiás tem crescido tanto que já tem se tornado até mesmo objeto de pesquisa. Recentemente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Goiás, em parceria com o Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação LAPEI, da Universidade Federal de Goiás, a UFG,
lançou a 3ª edição do estudo, Perfil da Empreendedora Goiana, Empreendedorismo por Mulheres em Goiás. O levantamento teve como objetivo traçar o perfil das mulheres empreendedoras e a evolução do empreendedorismo por mulheres no estado. Esse estudo ele surgiu de uma necessidade de conhecermos quem é a mulher empreendedora aqui no estado. Então, o Sebrae Goiás, com o projeto Sebrae Delas, buscando desenvolver ações para apoiar essas mulheres, surgiu essa necessidade de entender, mas quem são elas? E com esse estudo a gente consegue apresentar um perfil em relação ao grau de escolaridade, a gente consegue apresentar a questão da distribuição delas no estado de Goiás. Nós apresentamos também a renda média dessas mulheres e isso nos permite conhecer essas mulheres e a partir disso conseguir traçar alguma ação em apoio a elas, porque a gente consegue saber quem são elas, dentro dessas características que tangenciam o seu perfil socioeconômico. Foco, dedicação, coragem, força, o Sebrae está aqui para apoiar. Nós temos um programa que se chama Delas. Nesse programa ela vai ter todo o apoio para iniciar, ou quem já tem o próprio negócio, desenvolver. Aqui ela vai se encontrar com outras mulheres que passam pela mesma jornada. Então não tenham medo. Venham para o Sebrae que a gente vai conseguir ajudar, orientar, mostrar alguns caminhos que facilitam essa jornada. Segundo o documento, 85,6% das mulheres empreendedoras administram sozinhas o seu negócio. Aliás, entre as classes, tem-se em sua maioria mulheres das classes C, D e E. 50% das empreendedoras brasileiras se encontram no setor de serviços e 21% estão no setor da construção civil. A construção civil, aliás, é um dos setores majoritariamente masculino em que as mulheres têm adentrado e se desenvolvido com maestria. A Priscila está no ramo há mais de 20 anos e gere uma equipe com mais de 300 funcionários. Eu sou gestora de obra, Eu sou gestora de grandes empreendimentos há 22 anos e o papel de um gestor dentro da obra é gerenciar todo o empreendimento. Então a gente gerencia os contratos, em cima do orçamento que você tem mão de obra para contratar, própria ou terceirizada, os insumos que você precisa ter para poder abastecer a obra, você tem um cronograma a seguir, você tem um padrão de obra para poder seguir, Então tudo isso é gerenciado por essa figura, pelo gestor da obra, que é o que a gente faz, resumidamente é isso. É lógico que é um papel bem mais complexo, envolve muitos números, muitos indicadores, muito planejamento, muita conversa, muito estudo, muito planejamento. A engenheira conta que nunca sentiu na pele o preconceito por ser mulher, mas que sabe que ele existe e precisa ser combatido todos os dias, tanto pelos funcionários como pelas empresas. Dificuldades e preconceitos dentro da obra, não, eu nunca tive, particularmente, nunca tive. Mas a gente sabe que sim, ainda existe alguns preconceitos por parte de algumas consultoras, por parte de algumas pessoas, mas porque ainda não entendem o nosso papel dentro da obra. O nosso papel dentro da obra, além de ser um papel muito claro, muito firme, também é um papel muito acolhedor. A gente trabalha com o colaborador, com muito acolhimento, com muita justiça, e eles percebem isso muito bem. Sem falar que a mulher em si, ela, em termos de caráter, em termos de personalidade, ela tem numericamente melhor trabalhado que o homem. E isso tem sido enxergado por muitas pessoas. Também da área da construção civil, a engenheira Gabriela, além do gênero, precisa lidar com outro desafio: a pouca idade. Mulher na área de engenharia civil ainda sofre muito preconceito. Eu falo ainda porque esse preconceito é muito antigo. E apesar de nas faculdades hoje, por exemplo, a minha turma tinha 25 homens e 25 mulheres. É muito igual. Então a gente forma em uma igualdade hoje. Mas em obras eu já tive muito preconceito. Por exemplo, eu formei muito novinha, igual eu falei, com 21 para 22 anos. No início, eles riam da minha cara, eles falavam: eu não vou seguir ordens de uma pessoa que tem 22 anos, a sua idade é a idade que eu tenho de experiência. Hoje, depois de sofrer muito esse preconceito,
o que aconteceu? Você vai aprendendo como lidar com essas situações. É desconfortável hoje ainda? É muito desconfortável. Mas, por exemplo, você vai criando metodologias como, por exemplo, hoje, em horário de descanso, eu não aceito que os funcionários, eles tirem a camisa para descansar. E era um hábito que eu via muito em obra e eu não sabia como lidar. Hoje, se tiram a camisa para descansar, eu já falo, opa, na minha obra não. Porque é uma forma de eu impor respeito. Apesar de que hoje ainda tem um certo preconceito, mas a gente vai aprendendo ali, isso eu falo, isso eu não falo, essa atitude eu tenho, aqui eu tenho que ser mais chata. Infelizmente, mulheres em obra têm que ser chatas, porque se a gente não for chata, as pessoas não dão a credibilidade. Entre os projetos em andamento de Gabriela está a obra de reforma do estacionamento da sede da Igreja Fonte da Vida. Além disso, a jovem está na fase final do curso de Design de Interiores. O empreendedorismo feminino é desafiador e, ao longo dos últimos anos, vem enfrentando muitas dificuldades. Mas, apesar de tudo, avanços têm ocorrido nesta área, o que, segundo especialistas, são resultado da união de mulheres que não se veem mais como concorrentes, mas como parceiras. Contudo, ainda há muito que ser feito para que o empreendedorismo feminino seja mais justo, igualitário e recompensador. Eu gosto de dizer assim, que não existe uma bala de prata para resolver essa questão. Uma questão complexa como essa, ela tem que ser resolvida por soluções multifatoriais, né? Ela tem causas multifatoriais e as soluções também vêm de vários lugares. Então, assim, não apenas... então, a gente briga, hoje tem redes de mulheres empreendedoras e a gente briga muito, a própria Rede Mulher Empreendedora, por políticas públicas voltadas para o empreendedorismo feminino, né? Então, ontem saiu aí no governo Lula questões para dar mais financiamento para mulheres, né? Para incentivar o empreendedorismo feminino. Isso é essencial para fortalecer essa quantidade, são mais de 30 mulheres empreendedoras só no Brasil. Então, assim, isso é essencial. Mas só política pública também não resolve. Precisa ter educação, precisa ter uma mudança cultural. Então, vai desde o top, né, assim, esse reconhecimento pelo governo e né, os governos estaduais, prefeituras, as instituições, né, governamentais, instituições públicas reconhecer isso, mas também organizações da sociedade civil que se reúnem, que cobram, mas que também capacitam essas mulheres. A Rede Mulher Empreendedora é um ótimo exemplo disso, que está atuando tanto fazendo cobranças, né, para cima, mas também capacitando e ajudando essas mulheres, como a própria solução individual. Cada mulher também se reconhecer como uma empreendedora. Reconhecer as suas forças, as suas fraquezas e os seus limites é fundamental para o sucesso de um empreendimento e de uma carreira. O meu conselho, além de toda essa preparação técnica, é que ela trabalhe o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Melhore sua autoestima, se sinta capaz, peça ajuda quando precisar. Isso, que ela se sinta dona daquele espaço. É isso que vai fazer com que ela cresça, com que as pessoas a respeitem, com que ela mostre segurança. Então ela pode buscar várias ajudas de aconselhamento, de livros também, de terapias para autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mostrar segurança naquele cargo é fundamental para que exista o respeito, a valorização das entregas e o bem-estar dela, é claro, também. Seja empreendendo, seja à frente de grandes projetos, seja em funções mais simples, seja em casa com a família. As mulheres sempre se destacam pela sua força, pela sua dedicação, pela sua graça. E mesmo com todos os desafios e preconceitos, elas crescem a cada dia, vencendo barreiras e surpreendendo a todos com seu potencial. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Excelente matéria, maravilha de matéria. Muito obrigada às queridas empreendedoras que participaram da nossa matéria, a Diane Martins, a Poliana,
a Cíndia Bressa, Alice Salvo e tantos outros personagens, a Priscila, gente, a Monique, que é uma empreendedora na área de pneus, olha só, pneus e acessórios automotivos. Obrigada, querida Monique, pela sua participação. Obrigada pela Aline, que é empreendedora na área de publicidade, e pela Raquel, também empreendedora na área de publicidade. Muito obrigada. Essa é a homenagem do programa Vida e Você a todas as mulheres que arregaçam as mangas e não têm medo do trabalho. Levantam cedo, dormem tarde e estão aí fazendo a diferença na sociedade.